Oi, eu sou o Felipe e antes da história, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho alguns livros publicados de forma independente. E se você curte histórias de terror, o link para elas vai estar aqui embaixo. No meio do caminho é a história sobre o amor entre um casal de usuários de drogas. Assim Disse o Universo é um conto sobre determinismo. Satanás em Ré menor é sobre o pior lado humano na hora do desespero. Fios de Horror são mais de 10 histórias perturbadoras e, claro, 3 Pesadelos, que foi meu último livro lançado. Confere lá, e se você já leu, não se esquece de deixar a sua opinião. Agora sim, desliga as luzes, coloca os fones de ouvido e vamos pra história. Anjo da Guarda. Cinco da manhã, em ponto. Não era incomum eu acordar a essa hora. Alguma coisa internamente me despertava do sono exatamente nessa hora. Todas as manhãs. Fiquei parcialmente grato por isso. Pude olhar pela janela e observar o lento nascer do sol no horizonte. Minha janela dava diretamente para a rua, que se estendia até a estrada principal. Os carros estavam parados em qualquer calçada, tornando relativamente impossível andar em qualquer lugar que não fosse no meio da estrada. Todos os dias da semana, de segunda a sexta, às 5 da manhã, eu via essa mesma mulher serpenteando pela estrada até chegar à porta de sua casa, a cerca de 50 metros da minha janela. Ela olhava em volta. Eu diria que tinha quase 20 anos, pelo que pude ver. Ela estava sempre imaculadamente vestida. Sua camisa branca parecia passada a vapor. Seus sapatos estavam engraxados e brilhavam à luz da manhã. Seu cabelo era de um ruivo que acariciava delicadamente seus ombros em cachos delicados. Eu me senti quase conectado com aquela mulher, como se o meu despertar fosse algum tipo de tutela que me tivesse sido concedida. Instintivamente, eu a observava descendo a estrada e sentia uma sensação de alívio fluir através de mim quando a via desaparecer pela porta. 5 da manhã, em ponto. Dessa vez, balancei as pernas para o lado da cama, como sempre faço. Fui até a janela, como sempre faço, e vi... 6 da manhã. Ainda não havia sinal dela. Bem, talvez ela tenha tido um dia de folga. Ouvi dizer que uma virose terrível está acontecendo por aí. As pessoas nem sempre associam o auge do verão com o nariz entupido e tosse profunda e rouca. Mas os insetos ainda estão lá. Eu gostaria de saber que alguém estava cuidando de mim. Uma voz veio do canto oposto do meu quarto. Uma voz tão fria e sem vida que me congelou no lugar. Meu coração estava batendo forte no meu peito. Lentamente, comecei a virar a cabeça para olhar por cima do ombro direito. Logo, a janela entrou na minha visão periférica e eu estava olhando diretamente para ela. Ela parecia quase translúcida. A luz da janela ainda batia em seu rosto, mas não havia sombra. Sua pele era branca como cristal. Seu cabelo agora tinha uma cor opaca e seus olhos eram de um azul penetrante. Uma larga faixa de vermelhidão circundava em torno do seu pescoço. Eu gostaria de saber que alguém estava cuidando de mim. Ela repetiu, sua voz ainda tão fria. Eu não me sentia tão sozinha. Levado. Mamãe, tem um homem na cozinha, grita um menino de 7 anos. Querido, eu te disse o que aconteceria se... A mãe começa, mas é interrompida pelos gritos do filho. Ele tá usando uma máscara de palhaço. Querido, eu sei. Eu disse que sim. Ele tá usando uma máscara de palhaço porque a terra para onde eles vão te levar é cheia de diversão, risadas e doces. Sussurra a mãe, mal conseguindo conter as lágrimas. Eu não quero ir com ele. Eu quero ficar com você. Eu te amo. O menino grita, com o rosto molhado de lágrimas. A mãe tenta acalmar o filho, balançando-o suavemente para frente e para trás, enquanto ele pula no colo dela, apertando-a com força. A mãe beija o filho na cabeça. Você tem que ir agora, mas lembre-se, eu vou amar você para sempre. O menino chora ao ser arrancado dos braços da mãe pelo grandalhão com máscara de palhaço.
Ele alcança sua mãe enquanto é levado de sua casa. O silêncio se torna ensurdecedor quando o menino vai embora. A mãe soluça alto, balançando-se para frente e para trás, sabendo que nunca mais verá o filho vivo. Ouve-se uma leve batida na porta, tão leve que a mãe não teve certeza se ouviu. Ela tropeça até a porta e a abre. Há outro homem parado ali, usando a mesma máscara de palhaço que o outro homem usava. Olá, vizinha. Obrigado por participar da colheita desse ano. Todas as doações são muito apreciadas. Como é a primeira vez que você doa, aqui está o cheque que foi prometido, diz o homem muito alegremente, estendendo a mão enluvada com o cheque emitido no valor de 10.000. A mãe pega com cautela. Que o seu ano seja abundante. Verifique os seus doces. Deixa eu ver o que você pegou. Minha mãe me disse depois que voltamos de nosso passeio de doces ou travessuras. Relutantemente, entreguei meu saco de doces. Toda a vizinhança entrou em pânico esse ano, depois do que aconteceu no ano passado. A memória quase desapareceu até o Halloween chegar esse ano. Precisamos ter cuidado depois do que aconteceu com o Michael no ano passado. Ela disse. Eu sei, mãe. Eu respondi. Ainda não consigo acreditar que algo assim aconteceu na nossa pequena cidade. Ela disse, enquanto inspecionava doce por doce. Eu não estava tão preocupado com o que aconteceu no ano passado. Afinal, Michael era o valentão da turma e depois que o choque inicial passou, ninguém na minha sala realmente sentiu falta dele. Todos os anos, desde que me lembro, ele criava um imposto sobre doces para todos da nossa série. Se você não pagasse e desse a ele 10 de suas melhores barras de chocolate, ele tornaria sua vida um inferno, derramando leite acidentalmente nas suas tarefas de casa, tropeçando em você na fila e outras maneiras de tornar a sua vida uma droga. A turma toda estava animada com o nosso primeiro ano sem o imposto sobre doces. Bom, pelo menos até Dylan nos dizer que agora ele iria cobrar o tal do imposto. Tommy disse a ele que ninguém iria pagar. Agora Tommy está no hospital com o braço quebrado. Dylan jurou que não pretendia empurrá-lo colina abaixo, mas toda a turma sabe o que aconteceu. Pude sentir meu bolso vibrar e foi quando vi a mensagem de Dylan. Não se esqueça dos meus doces amanhã, era o que dizia. Parece que ele enviou para todos da nossa turma que tinham celular. Minha mãe tinha acabado de inspecionar meus doces e me devolveu. Tudo bem, querido. Ela disse com um sorriso enquanto devolvia meus doces. Todos os seus doces parecem bons. Você pode comer 1 ou 2, mas depois precisamos nos preparar para dormir, tá bom? Tudo bem, mãe. Eu disse enquanto pegava meus doces com ela e beijava sua bochecha. Eu vou me preparar para dormir e vou comer um só. Peguei meus doces da minha mãe e subi para o meu quarto. Troquei minha fantasia e comecei a separar meus doces para descobrir quais eu usaria para o imposto dos doces. Depois de escolher 10 deles, coloquei o resto de volta na sacola. Eu realmente espero que Dylan seja tão burro quanto Michael. Pensei comigo mesmo enquanto deslizava uma gilete para dentro de uma trufa de avelã que havia escolhido especialmente para Dylan. Era o seu favorito. Se você me ver. Foi notado pela primeira vez como uma mancha escura pelos que passavam por lá no início dos anos 90, nas profundezas da geleira, visível apenas no verão. Uma pedra cinzenta com quase 2,5 metros de altura, mas fina, como uma lápide. Foi só na década de 2010, quando a geleira estava realmente começando a desaparecer e a pedra estava a poucos metros de distância, que as pessoas notaram as esculturas. As pedras de inundação são bem conhecidas, enormes blocos monolíticos que assentam no leito dos rios, visíveis apenas em épocas de grande seca, dando avisos e mensagens através da escuridão da história, séculos passados. Embora, à medida que o gelo derretesse, centímetro por centímetro, as formas e linhas gravadas profundamente na pedra não eram alemãs, francesas ou quaisquer palavras europeias, mas eram
muitas línguas. Línguas perdidas com o passar do tempo, palavras não faladas por uma língua viva no milênio, e algumas delas com base em hieróglifos latinos ou egípcios, ou nas linhas nítidas do antigo nórdico. E havia compreensão suficiente para conjecturar que o marcador tinha apenas algumas palavras repetidas várias vezes, nas palavras de uma dúzia de civilizações, há eras passadas, uma mensagem de antepassados há muito esquecida. Apenas algumas palavras. Vocês começaram o fim. A minha esposa odeia que meu filho seja igual a mim. A minha esposa e eu somos pessoas muito diferentes. Sua natureza delicada e cuidadosa sempre se opôs ao meu estilo de vida imprudente e viciado em adrenalina. Ela me domou um pouco, mas as pessoas ainda comentam que somos a definição de os opostos se atraem. Quando minha esposa anunciou a gravidez, nossas famílias apostaram em quem ele iria puxar. Minha esposa e eu oramos para que ele adotasse ambas as nossas características porque, reconhecidamente, nossas personalidades fortes tinham suas falhas. Ela era extremamente perfeccionista e eu, no fundo, um encrenqueiro. Quando segurei Hayden em meus braços pela primeira vez, senti um pedaço do meu coração cheio que eu nem sabia que existia. Nem sempre fui do tipo carinhoso, mas Hayden me fez querer ser. Não demorou muito para ele desenvolver sua personalidade. Ele era despreocupado, aventureiro, barulhento e sarcástico. Ficou claro quem ele tinha puxado. Todos o chamavam de meu mini-eu. Minha esposa revirava os olhos toda vez que esse comentário era feito. Eu poderia dizer que ela estava com um ciúme insano, e era como se ela estivesse com raiva de mim por isso. Quando Hayden tinha 8 anos, ele havia desenvolvido um número assustador de características minhas. Quero dizer, era realmente assustador. Seus maneirismos, seus interesses, seu modo de pensar, seu estilo argumentativo. Era como se ele fosse uma reencarnação minha, para grande desdém da minha esposa. A parte verdadeiramente assustadora foi a velocidade com que Hayden adotou minhas características. Ele já estava imitando meus comportamentos problemáticos, escapando, respondendo, brincando de forma imprudente, até mesmo sendo um pouco valentão com os amigos. Até eu não comecei a agir assim tão cedo. E ficou pior. Eu o observei atirarem um esquilo com uma arma de ar comprimido e depois estrangulá-lo até que ele parasse de se mover. Semanas depois, encontramos nosso gato Baxter, quase sem se mexer, coberto de sangue no quarto de Hayden. No mês passado, fizemos uma pescaria de pai e filho. Ele colocou um anzol no meu sapato, perfurou meu calcanhar e ele insistiu que era uma brincadeira. Ele não seria assim se não fosse tão parecido com você. Minha esposa gritou comigo. E ela estava certa. Muito mais do que ela sabia. Mas ainda assim, não pensei que isso aconteceria tão cedo. Só comecei a estrangular animais aos 16 anos. Eu sabia o que viria a seguir depois que os animais e as pegadinhas parassem de satisfazer o desejo. Eu sabia o que ele realmente desejava. Porque é isso que eu desejo. Com a idade, aprendi como controlar meus impulsos, mas Hayden tinha apenas 8 anos e o controle dos impulsos era inexistente para ele. Só o tempo diria no que ele se transformaria. Não havia como consertar. Olhei nos olhos de Hayden, colocando-o na cama. Rezei para ver algo neles, mas tudo o que vi foi escuridão. Ele apenas se contorceu um pouco enquanto eu segurava o travesseiro sobre seu rosto. Eu só queria que ele pudesse ter sido mais parecido com a sua mãe.